dá uma dica pra gente sobre internet, alguma coisa assim. A ideia de ter um nerd no estúdio, ela ainda me chamava de meu nerd. Então eu produzia a Dilamar e depois comecei a fazer o plantão do futebol amador. E era muito engraçado, porque eu não entendo nada de futebol, nada. Eu não sei pra que lado chuta, assim. Oferecimento Giasse Construtora. Para você o nosso melhor. E Giasse Supermercados. Pequenos preços, grandes amigos. Olha, o cara trabalha com comunicação desde muito tempo e eu já tive o prazer de tê-lo comandando um dos meus programas há muito tempo atrás. Que prazer tê-lo aqui, Fernando Schoch. Prazer é todo seu. É todo meu? Todo seu. Desde quando trabalha com comunicação? Cara, desde 2009. Finzinho de 2008. Mas você começou como? Cara... Te contrataram de bobeira? Eu terminei o ensino médio e fui para a faculdade, como todo mundo, e eu fui fazer sistemas de informação. E todo mundo falando, cara, tu tem que fazer comunicação, tem que fazer comunicação. Eu tenho um amigo desde a minha infância, o Júnior César, já esteve aqui, e ele sempre falava para eu fazer jornalismo, fazer comunicação, alguma coisa assim, nunca quis. E ele tinha uma vez ele me ligou e me fez uma proposta irrecusável. Poderoso chefão. A proposta era, vamos fazer uma rádio na minha casa. Ele montou todo o quarto dele. Uma rádio pirata, imagina. Não, uma web rádio. Uma web rádio. Ele comprou um streaming de web rádio e a gente começou a fazer na casa dele. Mas isso era 2006, 2007, sei lá. A gente ligava para os colegas da sala, passava trote, gravava e botava na nossa rádio, fazia uns negócios assim. E nisso... Tinha audiência? Cara, a gente tinha audiência no nível... A gente conheceu depois o cara que vendeu o streaming pra gente. E ele disse que foi a única rádio que bateu o limite de usuários o que dia podia de ter. acesso. Que eram quantos? Cara, era 50, mas tipo, se a gente for falar... Isso era 2006, a internet, a DSL estava começando, a banda larga começando. Então foi bem por aí. Depois disso, em 2009, eu recebo o convite para trabalhar numa web rádio da igreja que eu congregava na época. Eu fazia seminário e trabalhei na rádio como se fosse um estágio. Você era seminarista? Isso, eu fiz um seminário evangélico, né? Tá, não para virar padre? Não. Não tem nada a ver com o seminário de padre? Não é, também não necessariamente para virar pastor. A minha ideia era só estudar mesmo. Estudar teologia? Estudar teologia. Fiz os 2 anos do seminário e eles me convidaram aí para trabalhar na rádio numa web rádio da igreja, lá na Senge. Trabalhei, apresentava os programas, o musical durante a tarde, tinha os programas à noite, mas descontraídos. 100% assim, gospel? 100% gospel. Não podia falar besteira? Nada, não podia. A gente não falava também. Eu nessa rádio... Não ia dar certo. Um dia? Acho que... Dia, talvez? No máximo? Um dia distante, né? A gente pode botar isso muito pra frente. Não, mas eu duraria o quê? Um dia? Não terminava. Não terminava o programa? Acho que 10 horas da manhã, começava 9h30 o programa, 10 horas ele já tinha acabado. Tá. Então, aí eu comecei a trabalhar ali, nessa rádio, mas não era um negócio que eu gostava. Terminei o seminário, aí eu percebi que a teologia, né, não ia me dar dinheiro. E eu precisava fazer uma faculdade. O pastor da igreja me chama, e aí, o que tá precisando fazer? Tô precisando fazer publicidade ou marketing. E fui enumerando aí as possibilidades que eu tinha. Ele disse, por que não faz jornalismo? Eu disse, não sei. Daí ele, não, vai lá, faz. Aí eu entrei na faculdade em 2011. E você está lá até hoje? Estou até hoje. Na comunicação desde 2009, com essa igreja, nessa rádio de igreja, se a gente for começar a contar esse começo, comecei lá em 2009 nessa web rádio de igreja. E estou até hoje. E você já trabalhou em vários setores da rádio, Schoch? Já. Você passou por onde? Já. Eu trabalhei em produção, eu já apresentei, eu já fiz plantão de futebol amador. Você gosta de futebol ou não? Nada. Inclusive foi muito interessante porque foi aqui mesmo, a Ulha Negra funcionava nesse mesmo endereço. Nesse estúdio aqui, inclusive? Neste estúdio. Neste local que estamos. Estúdio, exatamente. Tá. O Jota, um dia, eu estava passando no estúdio, o Jota, e aí, o que tá fazendo aí? Aí ele, durante o programa dele, ao vivo, ele me mandou sentar e me entrevistou. Ele, tu conversa bem. Somos dois, sabia? O Jota foi também contigo? Que eu vim visitar uma vez aqui a tribuna, era aqui, né? Eu vim conversar com o chefe Simon, que era editor. Sim. Na tribuna, e o Jota, tá fazendo o quê? Eu assim, tô passando aqui. Falei, a porta era onde você tava. Ele disse, vem cá, entra aqui. Vamos bater um papo. Eu assim, bati um papo com ele. Mesma coisa. Eu trabalhava na rádio, eu era produtor da Dilamar Rocha, mas eu não falava no microfone, né? Eventualmente, alguma intervenção durante o programa da Dilamar, ela me chamava para, fala aí sobre os vírus do computador, dá uma dica pra gente sobre internet, alguma coisa assim.
a ideia de ter um nerd no estúdio, ela ainda me chamava de meu nerd. Então eu produzia a Dilamar e depois comecei a fazer o plantão do futebol amador. E era muito engraçado, porque eu não entendo nada de futebol, nada. Eu não sei para que lado chuta, assim. E aí eu só lia tabelas. Mas eu tive a sorte, não sei se sorte, mas na época que eu estava em uma das minhas transmissões, morreu o Luciano do Vale. Você teve a sorte dele morrer. Isso. Ele morreu no avião, não foi? Isso mesmo. Aí eu tinha um amigo que trabalha ainda numa rádio do Rio Grande do Sul, e ele me chamou e disse, tá ao vivo numa rádio? Eu disse, tô. Ele, então vou te dar uma notícia de primeira mão, acabou de morrer o Luciano do Vale. Aí, tá me zoando, só pode. Aí eu chamei o sinal do plantão e falei, Jota, uma notícia de última hora, acabou de falecer o narrador Luciano do Vale. O Jota não acreditou, né? O Jota não acreditou e me chamou pela linha de serviço. Se eu descobrir que é mentira, eu te mato. E eu fiquei nervoso, eu disse, e agora? Vai que esse cara me passou uma barrigada aí. E comecei a investigar, comecei a descobrir, comecei a ir atrás, e nada. E realmente tinha falecido o Luciano do Vale. Ele faleceu um mês antes da Copa, ou 2 meses, alguma coisa? Foi alguma coisa assim, eu não vou lembrar agora exatamente a data. Eu sei que a primeira emissora que deu isso foi a gente. No Brasil. No Brasil? No Brasil. Não estava em nenhum site, não estava em nenhum lugar. Sem gostar de futebol. Sem gostar de futebol. Tá, e você produziu a Dilamar. Eu quero saber das particularidades de produzir a Dilamar Rocha. Cara, a rainha do rádio. Produzir a Dilamar Rocha, assim, é uma responsa enorme. É uma montanha-russa? Mas é uma montanha-russa. Tá no céu e no inferno ao mesmo tempo? Mas eu digo assim, olha, eu não diria que eu estive no inferno alguma vez, sabe? Eu sempre fui grato, sempre gostei muito. Todo mundo tinha essa mesma pergunta. E aí, ela é muito brava, ela dá os estouros dela. Mas sabe assim, quando ela tava aquela animada assim, então tá bom, Dila, beleza, a gente conseguia resolver tudo. A gente nunca teve nenhum embate, graças a Deus. Você ficou quanto tempo como produtor dela? Como produtor dela, eu acho que eu comecei em março, fiquei até fevereiro, 11 meses. Quase um ano, bacana. Foi bastante tempo. E o que você aprendeu com a Dilamar? Tudo que eu sei de rádio, né? Tudo ela te ensinou? Tudo. Porque assim, eu não sabia, por exemplo, o que era importante para a rádio. Levantar uma pauta, o que seria interessante. E eu tinha muito assim de trazer uma pauta, o programa começava às 10, ficava até meio-dia, 2 horas de entrevista. E eu não tinha esse timing que ela começou a passar, olha, esse assunto não rende 2 horas. 2 horas, cara, de entrevista? Não podia ter 2 horas de entrevista, né? Mas eu fazia. Eu coloquei algumas vezes e aí ela disse, olha, não dá, é 40 minutos uma entrevista excelente. E aí foi quando eu comecei a pegar essa ideia de pauta, de importância, de relevância, os valores notícias, eu aprendi muito com ela. Então, assim, o meu conhecimento, a minha habilidade de buscar uma pauta, eu aprendi com a Dilamar Rocha. Hoje você é produtor? Sou produtor numa emissora de TV aqui na cidade, da TV Primavera. Inclusive, muito obrigado por ter liberado essa grande estrela. Sim, obrigado à TV Primavera, que liberou o choque. Pois então. Mas é uma TV também religiosa. É uma TV religiosa. Que eu também não trabalharia. Então, aí o que acontece? O departamento onde eu trabalho é só jornalismo. A gente não interfere nas pautas da igreja, nem a igreja nos nossos. Então, assim, a gente não... Mas existe um respeito. Existe, claro. A gente não fala... Sei lá, a gente não trata de algum assunto de uma outra religião, por exemplo. Mas eu não tenho nenhuma restrição em falar sobre nada lá. Posso tratar de esporte. A gente trata de ações diversas, assuntos diversos lá. Já cometeu muito erro na tua carreira, na comunicação, Joque? Mano, eu acho que já, mas não sei. Não sei quais. Mas com certeza eu já cometi algum... Até porque não dá tempo, né, Choque? Você já tem que passar por cima dele e ir embora. Eu não vou lembrar. Teve uma clássica, mano. Essa eu vou contar com medo da pessoa estar ouvindo agora. Uma clássica, vai. Nessa rádio de igreja, lá em 2009, eu apresentava um programa na igreja, junto com outra pessoa que já esteve aqui também, o Lucas Campos. E a gente apresentava um programa na sexta-feira, e era um programa mais descontraído e tal. E a gente lia as notícias da semana e dava uma zoada em alguma. E aconteceu uma fatalidade, que uma pessoa foi vítima de um urubu. Um rapaz estava andando de moto, e um urubu entrou no capacete dele e ele veio a falecer. E a gente tava zoando com isso. Que momento, não sei o que e tal. E começou a tocar o telefone da rádio às 11h30 da noite, e eles nunca ligavam para a rádio. E eu não atendi. E eu começou a tocar meu telefone, e eu só rejeitando a ligação com ele no bolso. Uma amiga minha mandou uma mensagem para mim, para. Aí, o que será que aconteceu? Quando eu vou olhar do computador, na época do MSN, janelinha tremendo, todo mundo, para, pelo amor de Deus, para. A esposa do cara estava vindo.
Aí a gente teve que emitir uma nota, a gente enviou uma Pediu carta desculpa? para ela, a gente pediu desculpa e tal. Mas perto disso, teve uma outra também. Uma outra vez... Para quem não tinha nenhuma, já está tendo tô bastante. lembrando, nessa mesma rádio Vai. também, a gente estava entrevistando os meninos depois de uma palestra contra as drogas. E eu perguntei pro menino o que ele tinha achado da palestra. E o menino disse assim, aprendi que eu sou pobre e eu vou ser drogado mesmo. Ele falou isso aí, cara? Menininho, acho que devia ter uns 8, 9 anos, sei lá. Aí eu, vamos pro estúdio. Aí quem tava no estúdio era o Júlio César, e o Júlio, não, continua com as entrevistas. Eu disse, não, volta pro estúdio. Não, vai pro estúdio. E a gente ficou acho que uns 20 minutos nessa de, vamos pro estúdio. Não, continua, vamos pro estúdio. Mas deu tudo certo, rimos muito, fui demitido. Não, brincadeira. Não mas- foi demitido, vai. Não Tá aqui dessa hoje vez não. comigo ele, Fernando Choque. Choque é sobrenome? É um apelido. É, você Quem me explica- deu foi o Júlio Você César. explica na volta, a gente já Vamos. volta rapidinho aqui no Programa Humanos. Voltei aqui no Programa Humanos. Olha, você já sabe, comigo, Mano Dal Ponte, 2 entrevistas sempre inéditas, todas as noites aqui na RTV Criciúma. Canal 19, 53.1 da sua TV aberta, canal 20520 da NET Criciúma, online no rtv.net.br. Perdeu o Programa Humanos? Fácil. Vai lá no YouTube do Humanos Talk Show, você vai curtir todos completinhos, inclusive este com o Fernando Choque. Então, Você estava falando para mim que você é treteiro de Facebook, uma é ou isso? outra a gente sempre faz, né? Treta, Isso. Em que daquela cabulosa. o que acontece é que assim, eu gosto muito de expressar minha opinião. E tem um negocinho que eu acho muito massa, que é quando as pessoas pedem minha opinião. Eu não sou do tipo que, vou só falar aqui o que eu estou pensando agora, jogar minha opinião de graça na cara das pessoas, mas às vezes eu gosto de fazer alguma ponderação, alguma coisa assim. E não tenho Tipo muito o medo quê? dela, não. Tem um pastor muito famoso, o nome dele é Dave Leonardo. É um cara famoso no Instagram e tal. E isso foi recente, foi em abril desse ano. Eu comparei ele ao padre Fábio de Mello. E essa foi uma piada, eu achei que não ia chegar nele. E chegou no carro? Chegou nele, ele respondeu, ele fez uma live pra me responder e tal. E Mas respondeu puto da vida? com certeza. A minha publicação era assim, Padre Fábio de Mello, não, pastor David Leonardo é a versão evangélica do Padre Fábio de Mello. Tem o cabelo arrumadinho, usa roupas estilosinhas, mas não tem citação bíblica nas suas pregações, alguma coisa assim. Rimos muito, todo mundo achou legal. Olha, que tal. polêmico. Essa foi de zoeirinha. Eu às vezes escrevo algumas coisas mais sérias que as pessoas vêm realmente falar alguma coisa, opinião política, religiosa e tal. Mas esse cara me respondeu. Ele disse, eu vou fazer um vídeo segunda-feira sobre gente chata e vai ter base bíblica, tá? Na segunda-feira ele fez uma live, disse, porque é um pseudo teólogo de internet, não sei o quê. Essa foi o meu auge, né? Quando eu achei que eu fosse chegar tão Tá, longe. mas você ganhou numa dessa. seguidor, então. Cara, ganhei bastante. Mas E teve uma frase minha- Odiadores ou não? bastante. Os haters sempre vêm. Aí o pessoal vem, mas por que tu falou isso? Eu disse, porque eu penso isso. Tá, mas por que não sei? Aí eu tenho que ficar dando explicação para todo mundo. Ficou meio chato, mas aconteceu, passou, tudo certo. Eu tenho um movimento muito conhecido que é Eu Escolhi Esperar, que é um movimento de jovens cristãos solteiros. E é de verdade isso mesmo? Existe. Acho uma babaquice. Também falei isso uma Não, vez eu na não internet. acho nada. Quem tá falando é você. Não, eu acho. Ah, tá, beleza. Estou garantindo isso. É uma palhaçada. Aí o pessoal Não, começou... mas explica o movimento para quem tá em casa. É um movimento Olha lá. que ele reúne jovens cristãos solteiros, faz grandes congressos, alguma coisa assim. E às vezes parece que é o topa ou não topa do... Não, como é que é? O chaveco do Silvio Santos, mas uma versão gospel. Aí eu falei isso e também deu bastante movimento. Acho que deu uns 200 comentários do meu Facebook na Tá, época. porque eu resolvi esperar são de adolescentes que não vão fazer sexo, é O isso? que acontece? A ideia de não fazer sexo antes do casamento, para qualquer jovem cristão, principalmente os evangélicos, a Igreja Católica também tem essa premissa, mas ela não precisa de movimento para reforçar isso. É a mesma coisa, é um pecado. O sexo antes do casamento é um pecado. Isso é bíblico? É bíblico. Da mesma forma que, sei lá, a mentira é um pecado e nem por isso eu vou fazer um movimento que é eu escolhi não mentir. Ou eu escolhi não matar ninguém, eu escolhi não roubar, eu escolhi não falar mal do vizinho. A própria Bíblia ela já embasa isso, é um pecado. Então você usa esses argumentos, Eu então, entendo. embasados na Bíblia para fazer treta. Sim, eu entendo que existam pessoas que têm que precisam de um apoio, de um auxílio para se livrar dessa tentação, desse pecado, mas eu não acredito que seja algo tão relevante assim a ponto de a gente Tão danoso? 300 mil pessoas por ano em eventos deles para poder falar sobre isso. E eles não fazem sexo no evento. Não fazem sexo no evento. Não, até porque poderia atrapalhar o evento, né? Poderia acabar com o evento. Nem antes nem depois do evento.
Tá. E daí você publicou também uma opiniãozinha. Publiquei a opinião e veio um monte de gente também Do evento. falar alguma coisa, isso. Mas assim, mano, o que é importante, parece assim que eu faço pela treta. Eu simplesmente falo o que eu penso. O que você falou assim? Cala a boca, seu cabaço? Foi alguma coisa nesse sentido. Eu acho que eu falei nesse mesmo tom que eu falei agora, que eu não achava tão importante, não acho tão relevante. Acho que existem coisas que a igreja evangélica no Brasil precisa se preocupar mais do que isso. E falei isso. E eventualmente um ou outro se estressa e acaba querendo comprar confusão, mas eu não respondo muitas vezes. Eu respondo, mas quando eu vejo que a conversa parte para o pessoal, eu paro. Mas que com ofensas pessoais? Isso, eu aceito um debate. Mas eu não de aceito, ideias, isso, debate de não ideias. aceito uma troca de ofensas, de briga. Você aceita estar errado? Aceito. Quando alguém te estar prova? Aceito. E costumo, às vezes, quando alguém, num debate desse, quando alguém fala, apresenta um argumento que me convence, eu costumo colocar embaixo, verdade, não tinha pensado desse lado. Tem alguns registrados isso nas minhas redes sociais. Essa relação que você faz de religião com a comunicação, ela não atrapalha, às vezes? Sabe que não, mano? Não, porque eu vejo assim, eu vejo hoje a minha forma de me comunicar, eu vejo como uma forma de manifestar minha fé também. Manifestar uma fé que é genuína, uma fé que ela precisa alcançar outras pessoas. Eu faço com excelência aquilo que eu faço, porque eu creio que Deus me colocou como jornalista, me deu essas habilidades. Então eu não acho que misture. Claro, Deus até te colocou como jornalista, a faculdade ainda não, né? a faculdade ainda não. Vai faltar um pouquinho, né? Falta um pouco. A Lise Búrigo, coordenadora do curso, ainda não sabe. A Lise não veio aqui, tá na minha lista. Traga, será um excelente papo. Excelente papo. Eu voltei para a faculdade esse ano, a gente sentou para conversar, para encaixar a grade e tal, e a gente não sabe quanto tempo falta para me formar. Não, mas por você estar no mercado, a faculdade, imagino que ela tenha outra consideração por você, né? Você é um profissional de mercado. Mano, uma coisa que eu gosto até é que não existe tanto isso, assim. A faculdade não me beneficia por ser alguém que está no mercado. Eu não vou falar jornalista nesse contexto, porque eles vão querer que eu me chame de jornalista depois da formação. Mas assim, eles não me beneficiam, nunca tive nenhum benefício por estar no mercado. Inclusive, já tive alguns prejuízos por causa disso. Trabalhava numa emissora de rádio, chegava às vezes na faculdade 7h20, 7h15, saía da rádio direto. Falta na primeira hora, chegou atrasado, alguma coisa assim. O professor não relevava, cara? Não relevava. Cheguei a reprovar em algumas matérias por causa disso. Então, mas acho que eles estão certos, não vou defender... Você falou que tem essa relação com a teologia e o jornalismo, mas o que você quer realmente para você como profissional da comunicação? Mano, como eu te falei, eu acho que eu vou me sentir realizado o dia que alguém me chamar para... alguém me pagar pelas minhas opiniões, assim. Pagar para ter uma análise... Para você dar opinião? Pagar para ter uma análise minha, e eu sei que não é um negócio assim, me contratem, eu sei que falta muito, eu preciso de muita bagagem ainda. Você dá muita opinião política? Bastante. Porque eu sou de direita, e inclusive na época da campanha do presidente Jair Bolsonaro, eu me envolvi bastante na campanha, publicamente, que é uma coisa que a gente não vê os jornalistas fazendo. É claro que, enquanto profissional, eu não produzia as reportagens só pensando nisso, tanto que tenho bastante contato em outros partidos, inclusive no PT e coisas assim, mas eu dou bastante opinião política. Não te prejudicou esse posicionamento? Não, até hoje não. Não sei se isso vai acontecer um dia, mas... Mas na política, as suas opiniões não são tão polêmicas quanto na religião, eu imagino. Olha, mano, eu acho que só pelo fato de ser um jornalista de direita, eu acho que já é meio polêmico, porque isso não é tão comum. O jornalismo hoje, no Brasil, ele é mais... Não digo que o jornalismo é de esquerda, mas os jornalistas, acho que a maioria é. Por que isso aconteceu no Brasil? Eu acho que a ideia do jornalista é justamente ter essa ideia que apresenta o outro lado e dá voz para o outro lado, né? E isso é muito uma pauta da esquerda, né? Isso é muito uma ideia da esquerda de fazer, dar opinião eu não quero usar a palavra pobre, mas para o pequeno, para o perseguido, para o oprimido, né? É o termo que é usado, para o oprimido, e dar voz para essas pessoas. Então eu acho que tem bastante disso. E também por causa do governo militar, de 64 a 85, em que os jornalistas que se alinhavam mais ao comunismo foram perseguidos, talvez isso tenha feito uma propaganda para esse espectro político, mesmo depois de 85. O Brasil não está um lugar meio chato para ser jornalista agora? Cara, tá chato para ser tudo, né? Você acha que tá chato para tudo? O Brasil tá chato para tudo, cara. O Brasil tá chato para tudo.
A gente tem medo de dar opinião, porque se eu falar agora alguma coisa da esquerda, eu sei que a hora que esse vídeo for pro ar, alguém vai comentar embaixo, jornalismo de direita, não sei o que, não é nem gente, alguma coisa assim. Mas acontece muito, e eu, infelizmente, agora eu faço minha culpa, eu acho que isso está acontecendo dos dois lados. Essa polarização, esse extremismo, vem da esquerda e da direita, e isso é chato, atrapalha. A gente não consegue debater, a gente não consegue pensar num Brasil melhor, numa cidade melhor, num estado melhor para a gente morar. A gente só está pensando em vamos defender a nossa opinião política. E não só a opinião política. O nosso nicho também, né? Eu sou evangélico, eu sei que não é a maior parte da população que é evangélica, então eu preciso entender isso. Mas agora, dia 12 de outubro, vai ser o feriado de Nossa Senhora Aparecida. O normal seria eu ir para a rua e dizer, não quero mais o feriado de Nossa Senhora Aparecida, eu quero o feriado do dia 31 de outubro, o dia da Reforma Protestante. Então, eu sei que nós somos minoria, eu lido bem com isso, sei que muita gente vai fazer piada comigo, por causa da minha religião, Porta dos Fundos está aí para fazer vídeo falando de Jesus toda semana, não acho que isso é o fim do mundo, não quero proibi-los disso, riem, continuem rindo de Jesus, continuem rindo de Maomé, e isso eu acho que é o bonito da democracia. Fazer piada, claro, né? Não vou dizer agora entrou um cara aqui de cadeira de roda, a gente brincar com a deficiência dele. Mas com as escolhas, com os posicionamentos... Existe limite para o jornalismo? Mano, o limite do jornalismo é verdade. É verdade? Dentro da verdade, a gente trabalha. Sabe que eu tenho uma verdade absoluta aqui nesse programa. É o tempo dele. E a gente já estourou. Não diga isso pra mim. Mano, eu preciso mandar um beijo pra minha esposa, senão ela vai brigar comigo. Beijo, mozão. Isso é o resumo de um homem mandado, né? 2 meses de casado, a gente tá ainda, né? Choque, prazer. Muito obrigado, mano. Prazer ter você comigo. Deixa o teu Facebook e teu Instagram pra galera ver tuas tretas. Meu Instagram e meu Facebook é Fernando Choque. Choque se escreve S-H-O-C-K. Igual choque em inglês. Facinho. Fácil, é piladinho. Você não explicou no o Facebook, apelido por quê? no Instagram. Eu usava o cabelo arrepiado quando eu era adolescente. E o Juno César... Quando era gordo, te apelidou. Enorme, ele era enorme. A gente estudava junto na 7ª série e ele começou a dizer, quando é que tu vai parar de botar o dedo na tomada? Levou um choque, Acabou. Porque meu cabelo era arrepiado, tipo do Supla, assim, era arrepiado mesmo. Não que ele melhorou muito, Não, mas ele era até espetado, assim. Agora tá mais tranquilo. E aí ele começava a dizer, usando gel, chegou o choque. Não, eu uso produtos importados. Não esqueça de uma coisa, hein? Jornalista de direita, de esquerda, com opinião ou sem opinião, somos todos humanos. Oferecimento Giasse Construtora. Para você o nosso melhor. E Giasse Supermercados. Pequenos preços, grandes amigos.